Seja muito bem-vindo ao Em Foco. A Federação dos Sindicatos da Função Pública, afetos à CGTP, anunciou a greve geral para 29 de janeiro, quer que a lei das 35 horas entre em vigor o mais brevemente possível e não apenas em julho. O PS poderá estar disponível para antecipar. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas entregou esta segunda-feira no Parlamento um abaixo-assinado com 40 mil assinaturas a exigir a reposição da lei das 35 horas na administração pública ainda este mês e não apenas em julho, como propõe o Partido Socialista. A Federação, afeta à CGTP, não está disposta a esperar. Lembro que o governo anterior, de um momento para o outro, alterou o horário de trabalho das 35 para as 40. Antes das eleições, durante o período eleitoral, sim, nós discutimos, estivemos atentos às promessas, as pessoas já tinham feito campanhas, lutas intensas para a revogação das 40 horas e agora não estão disponíveis para esperar. Para Ana Avoila, a greve, anunciada para o dia 29 de janeiro, ainda pode ser evitada. Esta greve só acontece se o governo quiser. Primeiro porque isto neste momento está no Parlamento, mas amanhã vai-se iniciar as negociações na administração pública. Estamos à espera que o governo seja sensível a isto. A FESAP, afeta à UGT, admite juntar-se à paralisação, mas ainda não tomou uma decisão. Na sexta-feira serão votados na generalidade os projetos de lei do Bloco de Esquerda, Partido Ecologista Os Verdes, PCP e PS. Os diplomas do Bloco e dos Verdes prevêem a entrada em vigor das 35 horas semanais na função pública, 5 dias após a publicação em Diário da República, e o do PCP um mês depois. Já a proposta do PS prevê a aplicação da lei a partir de 1 de julho deste ano. Hortense Martins e Diogo Belfort Henriques são os convidados deste Em Foco. Meus senhores, muito boa tarde. Aliás, começo por si para corrigir já a minha gafe. Hortense, começamos talvez por esta questão da função pública, haverá outros temas. Há disponibilidade então do Partido Socialista para antecipar esta medida, consoante aquilo que é a intenção também do Bloco de Esquerda e do PCP? Bem, o Partido Socialista reafirma aquilo que está no programa do Governo, que é o compromisso em reduzir as 35 horas, não originando com isso custos acrescidos, e que é isso que está estabelecido. Mas também é preciso, portanto, também essa medida tem que ser adotada. Eu não digo que não possa ser feito o mais rapidamente possível, naturalmente, mas tem que se conciliar isso com a necessidade de reestruturar serviços, se for o caso, horários nos serviços, que é no fundo disso que se trata, e portanto há sempre um tempo necessário para a implementação da medida. Isso parece-me razoável. A pretensão, a questão provavelmente será a diferença de tempos razoáveis. Sim, entre as duas partes. Sim, mas eu acho que, mesmo ouvindo os sindicatos, já se percebe que os sindicatos, e também se percebe isso, os trabalhadores têm a necessidade de recuperação de uma medida que era vista e foi sempre entendida como uma medida que os prejudicava, a somar a todas as outras medidas que existiram, nomeadamente o corte de salários, o corte de pensões, a questão da sobretaxa. Portanto, o PS já introduziu medidas, nomeadamente ao nível do salário mínimo. Há todo um caminho de compromissos que veio efetuando e levando à prática nestes primeiros 100 dias, alguns dos quais entram em vigor com o novo orçamento, que também é um documento fundamental e que tem que entrar o mais rapidamente possível. Eu acho que é isso que as pessoas esperam e, portanto, a política é a medida do possível e é o compromisso do possível, e acho que a conciliação destes interesses vai no sentido do que temos aqui em presença, que é conseguir que a redução para as 35 horas para os trabalhadores na função pública se faça dentro daquilo que foi o compromisso do Partido Socialista. Mas se houver uma antecipação, face ao que o PS queria
também mostra, de alguma forma, quem é que neste arranjo político que existe hoje em dia, mostra quem é que tem o poder negocial. Sim, Alexandra, e é à esquerda do PS. Sim, a antecipação nas suas palavras e no que está aqui em presença é face ao projeto lei que o Partido Socialista tem na Assembleia da República, em que menciona a questão de em junho. Dia 1 de julho e de julho, e portanto, ser muito mais cedo. Exatamente. E portanto, esse projeto naturalmente será a especialidade. Já foi dito que na especialidade há alterações que podem ser feitas, nomeadamente ao nível da questão dos prazos, mas no sentido do cumprimento daquilo que foi o compromisso do Partido Socialista. Diogo Baffaro Henriques, é ou não uma cedência do Partido Socialista àquilo que são as pretensões da esquerda mais à sua esquerda? Mostra que, de facto, o PS vai governar em função daquilo que o PCP e o Bloco quiserem? Olá, boa tarde. Eu acho que não é uma cedência. É uma escolha entre as cedências todas que tem feito. Nestes ditos primeiros 100 dias, que mais parece uma campanha eleitoral, porque se tem que pôr tudo cá fora e ganhar todo o apoio possível, já se devolveram os salários à função pública de uma forma menos gradual e mais imediata, já se foram descongeladas as pensões, já se foi eliminada a sobretaxa, já se acabaram com a suspensão dos feriados, já se reduziu a TSU, já se vai aumentar as férias. No meio disto tudo, de repente, temos aqui um problema. É que, de facto, este governo não tem só uma base eleitoral. Este governo não tem base eleitoral, tem uma base sindical. A greve agora já não é por causa de medidas, é por causa do calendário. Portanto, já estamos nessa especificidade. Temos uma tentativa de greve da função pública por causa de uma questão de calendário. É preciso lembrar o que é que se passou antes. O Partido Socialista, há um ano atrás, em maio, na agenda para a década, dizia que iriam repor as 35 horas se tivesse produções, nomeadamente contratação de mais pessoas que se podem evitar. Mas em setembro, em plena campanha eleitoral, o Dr. António Costa, e passo a citar, notícia da Lusa, diz: nós dizemos sim. Nós reporemos de imediato o horário das 35 horas porque também fizemos as contas e sabemos que podemos repor de imediato as 35 horas à função pública. A pergunta que fica é o que é que correu mal? Porque já tinham feito as contas e o que é que correu mal? Eu acho que este governo não gosta muito de exames, mas eu acho que se fosse uma pergunta de escolha múltipla seria A, as contas não estavam bem feitas, B, já fizeram tantas cedências que afinal os custos são maiores do que previam, C, all of the above. É tudo junto. E, portanto, este é o problema. Porque antigamente não havia custos. Agora parece que custou 250 milhões. Ficamos à espera. Mas, Hortêncio, sim, permita-me. O que está inscrito no programa do Governo, e é esse o compromisso, portanto, não sei, a notícia da Lusa pode ser a citação exata ou não exata, não vou discutir isso. O que eu estou aqui a dizer, e não estou a dizer que muitas das vezes as expressões não são exatamente, e depende do enquadramento que está a ser feito, etc. Agora, o que está escrito no programa do Governo é que o regresso ao regime das 35 horas semanais deve ser feita sem implicar aumento dos custos globais com o pessoal. E este é o compromisso do PS. O projeto que entregou tem lá realmente aquele prazo. O Parlamento é por excelência, e nós temos que nos habituar a isso. Eu sei que não era isso que governos, sobretudo de maioria, nomeadamente o anterior, estava habituado. Portanto, as coisas eram decididas e quando chegavam ao Parlamento raramente eram alteradas. Mas num regime parlamentar como é o nosso, é óbvio que, para além de se ouvir as pessoas em concertação social e as entidades, e há um diálogo que tem que ser feito, mas mesmo com os sindicatos, então, mas também no Parlamento. Mas então deixa-me perguntar-lhe, passámos de uma maioria absoluta do CDS-PP com o PSD para uma maioria absoluta relativa da esquerda à esquerda do PS sobre o PS? Não, ou seja, é o Bloco e o PCP que funcionam aqui como uma maioria de bloqueio? Não, porque eu estou-lhe a dizer, Alexandre, e acho que está claro, que é um compromisso do PS relativamente a esta matéria. Portanto, antecipação, por isso é que eu estou a colocar a tónica na antecipação. Eu não estou a falar da questão da antecipação e acho que também não podemos ver isso como medida absoluta, porque também ainda não foi respondido nada quanto a isso. O que, se é possível fazê-lo mais cedo, claro que, pronto, pode ser feito mais cedo. A única questão é que, se calhar, efetivamente, quando se colocou aquela data no projeto, foi porque se pensou que vai haver um orçamento de Estado entretanto, etc. Mas se, na verdade,
isso puder ser feito antes, não sei se dentro deste compromisso que eu aqui afirmei, porque é que não é possível ser feito. Não é por aí, não é a primeira vez que se alteram prazos em diplomas, isso é relativamente corriqueiro, diria, prazos de entrada em vigor, processos, procedimentos, até gerado no confronto com o diálogo entre os partidos e que também não tem que ser só com aqueles que manifestaram apoio parlamentar. Pode ser também com os demais partidos que se queiram juntar às medidas e que concordem com elas. É óbvio que não é o caso, não é o caso aqui. Não, eu estou a dizer, não é, não, eu estou a dizer, não é o caso aqui, mas muitas das vezes, quando estamos a falar de alterações no Parlamento, até podem vir dos outros partidos como já vieram para o orçamento retificativo. Exatamente. Portanto, não é isso que, não é daí que vem mal ao mundo e não é por isso que a medida pode estar certa ou estar errada. Acho que até é relativamente, é saudável que as alterações possam ser feitas na discussão que se tenha no Parlamento e não é nenhuma cedência. Trata-se de, na mesma, de prosseguir num objetivo e num compromisso que já estava definido. Eu penso que há uma frase que nos vamos todos habituar a ouvir. Temos ouvido muito esta semana em relação ao Parlamento, que é desceu sem votação. Vêm os projetos, o PS apresenta um projeto, a esquerda da esquerda apresenta aqueles projetos todos que já sabemos que não pode, que não vão conseguir passar, mas têm que satisfazer os seus próprios eleitorados, os seus indicados, e, portanto, desce sem votação. Portanto, ninguém assume na votação global da primeira votação a sua posição, porque depois é negociado. E depois são negociados naquelas reuniões à terça-feira que supostamente existem, que nós não sabemos. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Mas deixa-me fazer uma questão. Vistas na mesma na televisão, o canal Parlamento e mas as coisas já são antes. Os outros canais. Eu acho que não se está a referir à reunião antes da reunião. A reunião antes da reunião. Mas isso depois parece que está a querer dizer, desculpe lá, que não vai haver nenhuma votação. Há votações em especialidade e há a votação final global. Eu só estou a dizer que não é tão transparente como fazia crer. Mas gostava de lhe dizer mais uma coisa. É que a questão aqui não é só uma questão de porque é que o Partido Socialista disse que tinha feito as contas e ia repor de imediato, sim, nós dizemos sim, uma frase parece assim uma coisa de um presidente americano, nós dizemos sim, e depois afinal não pode. Mas é que há outra questão, se me permite, é que isto tem mais a ver do que uma questão de calendário. Para nós faz muita impressão que quase 4 milhões de trabalhadores trabalham no setor privado, trabalham 40 horas. E o setor público vai ver reduzida para as 35. Que sinal é que nós estamos a dar num país em que privatizações decididas são revertidas, negócios assinados são cancelados, através de esquemas como não enviar as respostas para o Tribunal de Contas? Como é que damos um sinal a quem quer investir em Portugal, a quem tem alguma ideia de poder construir em Portugal, se todos os sinais destes ditos 100 dias é estudar menos, trabalhar menos? Eu só digo uma pergunta, no fim quem é que paga? Não, desculpe, no poder local, muitas autarquias já estão a trabalhar ou a aplicar as 35 nunca aplicaram as 40. E outras nunca aplicaram sequer as 40. E, portanto, esse país que estava a referir já existia antes porque havia muitas autarquias que nunca aplicaram. Mas não é difícil explicar, por exemplo, num setor como o da saúde, onde temos... Não, por isso é que eu digo que também é compreensível que esta questão do imediato e da questão do reflexo que possa ter nos serviços. O exemplo da saúde é um claro exemplo que é necessário algumas adaptações que não é possível que seja logo no imediato, como também nas prisões, na questão no âmbito da justiça e noutros setores. Mas qual é a solução então? A solução é fazer essa adaptação com o tempo e é preciso adaptação dos horários. Então não segue o Partido Comunista que hoje no Parlamento veio dizer esta frase extraordinária, e deu o exemplo da saúde, exatamente, das enfermeiras, e que diz que, de facto, é uma injustiça o setor privado trabalhar 40 horas porque existem 2 tipos de vínculos e isso não deve acontecer. Ou seja, ficamos a pensar que vão propor que o setor privado também reduza às 35 horas, para qualquer investidor, para qualquer empresário, é mais este custo acrescido, com pior, parece que um dos portos deste governo acha que não devia haver vínculos do setor privado. Sim, mas o que lá estava referido é a reposição. Eu estou a falar dos outros projetos que apoiam o governo. Muito bem. Mas, senhores, vamos avançar nos nossos temas. Hortêncio, hoje tivemos
a notícia da Bloomberg, que não cita o secretário de Estado, mas diz que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais fez, dentro de uma reunião com o Morgan Stanley, declarações em que dizia que o governo estava desconfortável com a solução adotada nas obrigações séniores que passam do novo banco para o BES, lesando em 2 mil milhões os investidores, e a seguir o Banco Central Europeu veio dizer que essa decisão é exclusivamente do Banco de Portugal e que não deu indicações nesse sentido. O Banco de Portugal, quando se avalia aqui a atuação neste caso, há consequências a tirar ou não? Eu já aqui disse, quando na última vez que aqui tive e que falamos sobre o Banif e sobre toda esta situação, que me parecia que o Banco de Portugal e também o governo na altura andou a arrastar demasiado todo este processo. E o governo anterior sempre se escondeu atrás do Banco de Portugal. E o senhor governador, no passado, foi ficando sempre calado nesta questão da assunção completa da responsabilidade. Agora, a dada altura, havia aqui uma certa tentativa de divisão de culpas, porque parecia que estava a ser imputada a determinado tipo de solução. Porque o Banco Central Europeu é que obrigou. O Banco Central Europeu, portanto, por uma entidade externa que neste momento acaba por ter um papel mais direto do que tinha no passado, de intervenção mais direta do que tinha no passado, mesmo no seu relacionamento, como sabemos, com o Banco de Portugal. O que também no passado, eu acho que, mesmo no que diz respeito ao anterior processo com o novo banco, o que o Sr. Governador tomou sempre já algumas medidas, ou com atraso, ou não retirando, digamos, as ilações. Não, as ilações e as consequências que deveria tomar na altura. E por isso também este governo, o primeiro-ministro, referiu a necessidade de fazer alterações até na própria regulação e na forma como a regulação funciona em Portugal. E, portanto, eu também não gosto de ser precipitada, nem populista, acho que as situações devem ser aprofundadas. Vamos ter uma comissão de inquérito. Isto no caso do Banif, a outra já aconteceu. Exato. No caso da Banif, na outra tiramos as consequências e cada um tirou as suas ilações, mas acho que as responsabilidades também devem ser assumidas e eu acho que... também não quero dizer assim, o Banco de Portugal passa a ser ele o infrator quando muitas vezes nós temos que pôr as coisas no seu devido lugar. Quem faz... quem prevarica ou quem... não é o mal da fita, no máximo será o mau polícia. Agora, o mau polícia, o facto de não tomar as medidas atempadamente, o facto de ter uma atitude seguidista face ao arrastar do problema quando sabia quais eram as consequências de uma solução ou de uma decisão tardia, que foi aquilo que aconteceu, e, portanto, isso é sempre um remedeio de um problema perante uma situação que uma tomada antecipadamente teria provavelmente outras condições com menores custos. Portanto, tudo isso acho que mostra que a regulação, no caso o Banco de Portugal, também não anda muito bem e aqui, mais uma vez, também temos que ver que de quem é que tem a responsabilidade pela tomada de decisão. Também não é admissível que se ande aqui a imputar responsabilidades de um lado para o outro. Diogo, temos um Banco de Portugal que, depois da análise da Comissão de Inquérito ao caso BES, levantou muitas dúvidas no relatório sobre a atuação atempada ou não do Banco de Portugal. Depois tivemos um Banco de Portugal que gastou 17 milhões de euros no processo de venda falhado do novo banco, até agora em assessorias e consultorias, e agora esta ideia de que nem este governo concorda com esta decisão, mas também não o assumiu antes, nem o Banco Central Europeu deu instruções neste sentido. Não fiquei nada com essa impressão, sabe? Porque quando o Dr. António Costa e quando este governo veio explicar que quem iria recapitalizar o novo banco seriam os obrigacionistas séniores,
E, portanto, seriam poupados os contribuintes e o restante do setor financeiro português, parecia como uma coisa boa. Quem paga são os fundos. E, portanto, isto foi relativamente assumido por este governo. O que é que se passa? O secretário de Estado foi ao estrangeiro falar com os fundos de investimento, em Londres, tentar convencer que Portugal é um país de confiança. Tarefa que acho admirável e difícil, atualmente. Mas fundamental. Mas tentou fundamentar, dizendo que, sim, de facto, nós acabámos de tirar o dinheiro dos obrigacionistas séniores, dos fundos de investimento, para recapitalizar o novo banco, mas não foi porque quisemos. Foi porque o banco... Portanto, está Portugal... a fazer o mesmo que o governo anterior fez, a esconder-se atrás do Banco de Portugal? Não. É absolutamente diferente. Eu percebo que a Hortense diga que o governo anterior se escondia atrás do Banco de Portugal. Aqui é pior. Aqui vai dizer que a culpa é do Banco de Portugal às escondidas. É uma diferença. O executivo... Falta falar. Atenção, é sobre este assunto, estamos aqui a especular. Não, eu acho Diogo, que não é correto. Diogo, Nós perdeu- temos que ter ponderação falta sobre falar- o que é que está aqui Diogo, a e no acontecer. caso- mas E no falta caso- falar o Banco de Portugal, falta falar o Exatamente. governo. Portanto, E no é caso, diferente. e no caso, Isso são notícias e no de caso, diz que disse. e no caso do Banif, perdão, pela interrupção, nós tivemos a Ministra anterior das Finanças a dizer que não sabia da dimensão do problema do Banif. Se isto não é passar as responsabilidades para o Banco de Portugal, então para quê? É o quê? Vamos ver as responsabilidades na Comissão de Inquérito, que eu penso que começará dia 22, se não me engano, e, portanto, eu penso que aí será uma boa oportunidade para todos percebermos a responsabilidade, a atividade ou inatividade de todos os agentes. Olhando ainda aqui para a questão do Banco de Portugal, Hortense, no fundo é uma mensagem para fora e outra para dentro. Acho que era um pouco isso que o Diogo estava a dizer. A diplomacia económica é obviamente importante para um país que se tem que financiar este ano em mais de 5 mil milhões de euros para fazer face às responsabilidades com dívida, mas é difícil perceber essas palavras diferentes para dentro e para fora. Ou não houve palavras diferentes? Pronto, Eu sei que também estou a vou pedir- dizer que eu nós estou a pedir estamos a comentários- especular. Eu estou a não pedir é? comentários hoje a notícias que ainda não houve reações sobretudo, oficiais. Exato, não temos Bem sei. reações oficiais, não ouvimos o governo, eu não, quer dizer, não tenho conhecimento. Pronto, permiti-me comentar com base naquilo que foram essas notícias referidas aqui. Com fontes, mas nenhuma com delas fontes, oficial. e portanto acho que a importância dos assuntos faz com que a nossa responsabilidade também não possa, neste momento, ir mais além Muito bem. nos comentários a fazer E sobre acho esta lindamente matéria. que o Secretário de Estado tenha feito este trabalho, Aliás, diga-se de passagem. sim, e aliás é importantíssimo que este trabalho de ir lá fora, de descansar os mercados, aliás o Sr. Ministro das Finanças, mesmo logo antes de tomar, logo a seguir a tomar posse, andou também junto dos mercados a descansar, no fundo, sobre a política que o Governo iria promover, porque isso é fundamental, porque em economia de mercado e aberta como nós vivemos, não é possível deixar de não haver pode dar indicações financiamento. diferentes cá para dentro, foi o caso. Não é questão de dar indicações diferentes. Eu acho que também aqui no nosso Portugal, e com tanta necessidade de informação e de alimentar, digamos assim, os vários canais de informação, muitas das vezes nós falamos até a exaustão de alguns assuntos sem eles ainda estarem com dados muito concretos. E, portanto, acho que também... A desenvolver-se, falamos dele para a semana. Muito obrigada. Diogo, gostava aqui de ouvir ainda a sua opinião sobre estas críticas que começam a aparecer a Marcelo Rebelo de Sousa pelo seu afastamento da direita. Ele próprio diz que é a esquerda da direita. O eleitorado da direita está a deixar de se rever em Marcelo? Ou é por falta de alternativa que irá votar no dia 24 de janeiro? Acho que é uma questão muito simples. Há um candidato, há 9 candidatos socialistas, ou aquele senhor de Braga, eu confesso que não sei muito bem, do campo da esquerda, peço desculpa, do campo da esquerda ou do campo da psicologia motivacional, pronto, que às vezes é parecido. É tudo socialismo para além do CDS. É parecido, mas e existe o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nós temos uma campanha que tem sido muito esclarecedora para estar a discutir aquilo que o Presidente da República não pode fazer. Sim. Porque não pode mandar, não pode fazer leis, não convoca por iniciativa própria referendos, não vai bater o pé à Europa só, não sabemos bem aonde. Quer bater o pé, mas não diz onde, porque palco é que tem. Outra candidata quer servir jantares em lares e lotes. Pronto, tudo coisas possíveis de acontecer, como nós prevemos. E temos um candidato que não é da área de esquerda.
É claro que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ao pé do professor Nóvoa, é de direita, muito de direita, porque o professor Nóvoa é muito à esquerda. Não é? E, portanto, é claro que faz toda a diferença. Mas, sabe, eu acho que ele tem, de facto, um problema. Ele tem, de facto, um problema. É que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem um grande passado. E esse passado, e hoje em dia na política, parece que é preciso ter candidatos instantâneos que dizem a última coisa e é isso que conta. E ele é mais visto e revisto do que os outros. Mas há uma coisa muito simples. Para o eleitorado de direita, na minha opinião... O seu problema também é a sua força, não é? Certo, mas repare, eu acho que o eleitorado de direita só tem que pensar uma coisa. À primeira volta, há certezas. À segunda volta, só há cenários. E, portanto, ou fica decidido, ou vamos ter que estar a discutir isto depois. Mas, senhores, muito obrigada pela presença no Em Foco. Hortêncio, para a semana Não falaremos comentei as das presidenciais, mas hoje temos mesmo que ficar por aqui. O comentário de Diogo Henriques e Hortêncio Martins no Em Foco.